Não existe código pronto. O código das aplicações JavaScript que você escrever sempre vão evoluir. O código das suas aplicações sempre vão tender a mudar. E é bom que você esteja preparado para isso. Então aqui eu tenho uma aplicação de informações do clima que já funciona, tanto é que se eu buscar por Curitiba, eu vejo que atualmente o clima em Curitiba é nublado e está fazendo 18,9 graus lá. E se eu buscar por Tóquio, o clima de lá agora está predominantemente nublado. Nublado é boa, né? Nublado. E fazem 6,4 graus nesse momento. Só que aqui no app.js dessa aplicação, existe uma função showCityWeatherInfo que de fato contém um código que está manipulando o DOM para exibir as informações da cidade na tela, só que ela também contém um código que está fazendo um request para uma API para obter as informações do clima da cidade. Ou seja, essa função não está só exibindo o clima da cidade na tela, ela está fazendo duas coisas diferentes e o nome dela não condiz com todo o código que ela contém. Sempre que você tiver na dúvida se uma função está com excesso de responsabilidade, você pode aplicar esse princípio simples de ler o nome da função e checar se o código dentro dela está fazendo só o que o nome da função diz que ela está fazendo. Então eu posso muito bem isolar em uma factory function esse código que faz os requests e obtém as informações do clima da cidade. Para que eu vou fazer isso? Para que as funções da aplicação tenham uma única responsabilidade. Por que é bom que as funções da minha aplicação tenham uma única responsabilidade? Porque quando uma função tem uma única responsabilidade, ela naturalmente se torna mais componível, testável e legível. Então, para criar uma factory function que faz esses requests e retorna um objeto com as informações do clima da cidade, aqui acima eu vou inserir uma const fetchCityWeatherInfo que recebe uma função e para dentro dessa função eu vou mover esse código que faz os requests e aqui abaixo eu vou retornar um objeto que contém propriedades que através de shorthand property names vão receber essas consts dos destructuring, exceto aqui porque ela só é usada para executar esse segundo request. Já a localized name e essas outras consts são usadas aqui dentro da showCityWeatherInfo. Então o objeto que a factory vai retornar contém uma propriedade localized name que recebe implicitamente o valor dessa const localized name e eu vou fazer o mesmo para todas as outras propriedades que esse objeto precisa ter. Antes de invocar a factory aqui dentro da showCityWeatherInfo, tem duas coisas que eu quero que você observe nela. A primeira é o nome. Observa que dentro dela existe uma função nomeada como getCityData e outra como getCityWeather. Por que eu nomeei essa factory usando fetch e não get? É o seguinte. Aqui no Weather.js, todas as funções começam com get no nome, porque elas retornam um valor quando são invocadas e quem invoca elas obtém esse valor. A única função que não começa com get é a fetchData. Fetch significa buscar. Então, para estabelecer um padrão de nomenclatura, nessa aplicação, as funções que buscam dados vão ter fetch no início do nome. E a segunda coisa que eu quero te mostrar são alguns erros comuns que tendem a acontecer quando você está aprendendo a refatorar funções em uma aplicação. E nesse caso, funções assíncronas. Se você ainda não sabe como as Sync-Await funcionam, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula em que eu falo só sobre esse assunto, para você assistir depois que você vê esse vídeo. Primeiro, termina de assistir esse vídeo, mesmo que você entenda pouco, e depois de assistir, você assiste a aula que eu deixei aqui na descrição. Você vai ver que o que eu vou fazer aqui vai ficar bem mais claro para você, beleza? Olha só, se aqui dentro da showCityWeatherInfo eu simplesmente declarar uma const que recebe uma expressão de destructuring que contém essas consts, que recebe a invocação da fetchCityWeatherInfo, que eu vou indentar e invocar, se eu olhar o console, esse primeiro erro diz que await is only valid in a sync function. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que eu estou usando await dentro de uma função que não foi declarada com a palavra-chave async. Então, como eu quero que essa função fetchCityWeatherInfo seja assíncrona, porque ela está fazendo um request, o await está esperando o resultado da promise que a invocação do fetch retorna, mas para que essa função realmente funcione como uma função assíncrona e o await espere o resultado da promise e atribua o resultado para as consts do destructuring,
Antes da declaração da função que a fetchCityWeatherInfo armazena, eu vou inserir async. Se eu olhar o console agora, o erro avisando sobre o await foi removido e esse primeiro erro está dizendo que CityName is not defined. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que a invocação da getCityData está recebendo CityName como argumento. Só que CityName é uma variável que foi declarada em lugar nenhum dessa função. Ou seja, como eu desacoplei esse código e inseri ele dentro de uma nova função, essa invocação ainda está usando uma const que foi declarada dentro da função em que esse código estava antes. Tanto é que se eu observar a showCityWeatherInfo, eu vejo que CityName é um parâmetro dela. Ou seja, quando a getCityData estava sendo invocada aqui dentro, ela recebia esse parâmetro como argumento da invocação dela. Então, para que a invocação da getCityData continue recebendo o nome da cidade, aqui na invocação da fetchCityWeatherInfo, eu vou inserir o parâmetro CityName como argumento, e para que a fetchCityWeatherInfo realmente receba o valor desse argumento, eu vou declarar o parâmetro CityName na fetchCityWeatherInfo. Agora, eu vejo que o erro dizendo que CityName is not defined não é mais exibido e um outro erro apareceu dizendo que não é possível ler a propriedade metric de undefined. Se eu clicar na linha do erro, como a mensagem do erro diz que não é possível ler a propriedade metric de undefined, provavelmente Temperature recebeu undefined ao invés de receber um objeto, e como essa propriedade metric não existe em undefined, o erro foi lançado. De onde vem o temperature? Ele vem aqui desse destructuring. Então, se depois do destructuring eu invocar um console.log que recebe temperature, eu vejo que temperature realmente está armazenando undefined. Como temperature é uma propriedade do objeto que a invocação dessa função está retornando, eu vou investigar se essa invocação realmente está retornando um objeto com a propriedade temperature. Se nesse console.log eu inserir como argumento a invocação da função, eu vejo que essa invocação está retornando um objeto mesmo, só que esse objeto é uma promise. E um objeto promise não contém uma propriedade temperature. Por isso que o destructuring da propriedade temperature nesse objeto está recebendo undefined. Quando eu investigo esse objeto, eu vejo que promiseState está armazenando fulfilled. Fulfill quer dizer que a operação foi completada, ou seja, o request foi executado e a resposta do request está encapsulada nesse objeto promise. Tanto é que se eu investigar essa propriedade promiseResult, eu vejo que ela contém o objeto que a API retornou com as informações do clima da cidade e esse objeto tem a propriedade temperature. Então, se a invocação dessa função está resultando numa promise e essa promise está encapsulando o objeto que eu preciso, como que eu desencapsulo um valor de uma promise? É só eu inserir o await antes da invocação da função. Se eu remover esse console.log daqui, agora a aplicação voltou a funcionar normalmente. Se eu inserir Osaka, as informações do clima são exibidas.